Vamos lá, gente, vamos continuar. Nós estamos. Eu quero fechar hoje esse tema que eu venho falando com vocês aos domingos aí a respeito da salvação, trazendo esse aspecto aí, essa clareza um pouco de cada ponto. A gente não consegue falar tudo. A Bíblia, gente, tem coisas maravilhosas para a gente ir abrindo, ir entendendo e crescendo. Mas quando a gente fala, quando você traz um tema, aquela alimentação, eu acho que para mim foi cada tema que o Espírito Santo coloca aqui na mesa para a gente discutir, para a gente falar, para a gente aprender. É uma coisa, não é apenas um assunto que eu falo aqui para vocês, que eu trago para vocês, é um assunto que a gente debate na semana, que a gente conversa, que a gente ora junto. Não é aquela coisa que a gente vem remoendo e falando e aprendendo e crescendo. Mas todas as vezes que isso é colocado aqui no altar, por mais simples que pareça, gente, que é colocado, é compartilhado com vocês, existe algo especial. E ontem eu estava compreendendo algumas coisas, até correlacionando, né, o que o Henrique trouxe ontem na primeira ministração, falando sobre comunhão, que é a base para as coisas funcionarem, né? E eu estava correlacionando esse resultado, esse benefício que nós escolhemos quando nós compartilhamos algo que recebemos de Deus, ou compartilhamos vida. A verdade é essa, não é? Quando nós compartilhamos vida, não é quando compartilhamos uma informação, mas quando compartilhamos vida. Porque compartilhar uma informação é você ler alguma coisa, compreender isso na sua linguagem, no seu idioma, ter uma boa interpretação e você passar isso para frente. Isso chama-se compartilhar informação. Mas compartilhar vida é aquilo que você está vivendo, aquele prazer que você está desfrutando, aquele sucesso que você alcançou por meio da revelação da palavra, e isso é liberado como vida. Esse é, na verdade, o propósito mais profundo de Deus. Jesus disse: aqueles que creem em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Então ele está dizendo que o produto da fé é uma liberação de vida através da sua vida. E nós captamos isso de uma forma muito legal, porque talvez alguns de vocês, ou todo mundo pode pegar aí, uma visão do ambiente da sua casa, do lugar onde você mais permanece, né, onde você passa mais tempo, quer seja em casa ou no trabalho, e você vai encontrar, se você der uma olhada direitinho, você vai encontrar dois ambientes: quando você está chateado, quando você está depressivo, quando você está enfrentando uma crise, e essa crise ela toma um certo campo da sua vida, né, e você mantém essa crise, esse combate muito presente na sua vida. Todo o ambiente em torno de você é contaminado, é impregnado por aquilo, e dentro de muito pouco tempo, as pessoas passam a vivenciar o que você está vivenciando sem você falar nada, porque há um espírito que corrobora, que se manifesta, né? E quando você está feliz, e quando você está feliz, cheio de Deus, alegre em Deus, em muito pouco tempo, esse ambiente também é transformado segundo esse seu posicionamento, não é? As pessoas, às vezes, elas não captam. A gente costuma dizer que cada um por si, Deus por toda a gente. Não, as pessoas costumam dizer. Mas a grande realidade é que você produz, sim, um ambiente saudável, um ambiente de vida, um ambiente de graça, um ambiente de poder. Quando nós falamos aqui sobre compartilhar a palavra, liberar vida, essa comunhão do corpo, como Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele não disse que o Espírito Santo está, ele falou: eu estou, porque fala do corpo, fala de algo que é diferente, fala de uma liberação que é diferente. Nós já comentamos isso aqui outro dia, né? Não sei se comentamos aqui, em algum lugar a gente comentou isso. Se não comentamos aqui, comentamos em casa, eu, o Henrique e o Guilherme, ou aqui na nossa sala. A respeito disso, tem bênçãos que são liberadas somente por meio da comunhão com o corpo, e de outra forma não. Então eu estava ouvindo ontem aqui o Henrique falando sobre comunhão, sobre a comunhão produz unidade, né? E quando nós nos tornamos um, nesse momento nós nos tornamos um, porque todos estão focados no mesmo alvo, na mesma coisa, nesse exato momento. E isso deveria ou deve acontecer não apenas agora, na hora que vocês estão assistindo, ouvindo o pastor Dailton,
não é? Mas no momento da adoração, no momento em que chegamos nessa força do corpo, você entender que pelo fato de você estar aqui agora, presta atenção, há um mover de Deus no corpo, ou através do corpo, que cura as pessoas, que liberta as pessoas, que sara as pessoas, que produz graça de forma sobrenatural, gente. É como se aqui agora, nesse momento, o rim, né, o Fábio é o rim, a Dani é o fígado, carinha de fígado, né? O João é, sei lá, o quê? A vesícula. Para, Henrique, pode parar. Não, João. E o corpo, a Bíblia diz que individualmente nós somos membros do corpo, individualmente, cada um somos membros, mas quando nos reunimos nós somos o corpo de Cristo. Então há uma liberação, há um fluir, há um fluxo desse corpo, não é? Eu quero hoje trazer um ponto sobre salvos, que é você caminhando, vivendo essa salvação. Não é? Caminhando dentro desse campo de entendimento da salvação, vivendo de acordo com esse pensamento de Deus, um pensamento que foi expresso através de Jesus Cristo. Jesus é a manifestação do que Deus pensava, é o verbo de Deus, Deus pensa, fala, e essa fala de Deus ganha corpo, recebe um corpo, você vai ler isso em Hebreus 10, um corpo foi preparado, ele vem e se manifesta para nós. E agora esse pensamento de Deus, que era a palavra, que se torna a palavra, que se ganha carne, vem habitar entre nós, promove uma salvação. É o que nós estamos tratando aí, estamos, digamos assim, abrindo para vocês entenderem esse campo de salvação. No começo da igreja, falei aqui no início do primeiro culto sobre o sofrimento da igreja brasileira, porque nós fomos gerados de um sistema religioso, não é? Muito religioso, todos nós acabamos trazendo conosco uma herança de crença muito mesclada, misturada com a religião, que seja o pensamento católico tradicional, porque hoje nós temos o catolicismo renovado, que gente, o negócio chega a pegar fogo, né? E junto com um pensamento religioso de candomblé, de um monte de coisa. Então, toda essa mistura, foi colocado tudo isso dentro de um tacho e virou a famosa buchada de bode, né? Só que, no caso, é a buchada de crente, que é aquela mistura de tudo e que nós acabamos herdando isso por muito tempo. Então, no primeiro momento, enxergávamos a salvação apenas como ação de Deus para nos levar para o céu, que isso já é gloriosamente grande, porque a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, tirou-nos de um ambiente para outro. Por isso que eu iniciei falando sobre ambiente, gente. Você pode promover um ambiente saudável, um ambiente de vida em torno de você, onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, onde dentro do seu carro, você pode trazer um ambiente tão vivo, tão glorioso, que quando as pessoas se aproximam de você, que chegam na tua casa, entram no teu carro, elas são vivificadas, elas são tocadas, impactadas por esse ambiente. Mas também você pode tornar esse ambiente tão pesado, tão diabólico, que quando as pessoas chegarem perto, elas ficam doentes. Elas ficam doentes. Elas saem despedaçadas, destruídas, quebradas, não é? Então, a gente vem entendendo, abrindo esse projeto de salvação baseado, tomamos aqui a palavra sozo, que não é apenas uma ação de Deus para levar o homem para o céu no final, depois que ele morrer, mas uma ação completa de Deus, que fala sobre o resgate que Jesus fez, não é? Que Deus faz através de Cristo, por nós, Jesus pagando o preço, que é a preservação, porque a palavra sozo traz preservação, que é esse cuidado, essa manutenção, quando Ele confere, quando Ele nos sela com o Espírito Santo,
não é? Como o penhor, como a garantia, a primeira parte da promessa, ele garante, obrigado, Gui, ele garante para nós preservação. E é um conceito muito gigante, muito amplo, gente, muito amplo, não é? Nós aprendemos que há uma forma de tratamento de Deus com o mundo por meio da igreja, que era um tratamento esquisito, porque é tipo assim, Deus chicoteando a igreja para exemplificar o mundo. Deus chicoteando a igreja para exemplificar o mundo. E aí, de repente, a gente percebe que Jesus passa tudo aquilo, há cerca de 2000 anos atrás, é humilhado, é chicoteado, pregado numa cruz, é exposto publicamente, as suas vergonhas são expostas publicamente, mas isso continuou acontecendo, não por uma postura voluntária, um posicionamento voluntário. Não é porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e siga-me, mas por uma imposição de Deus. Nós crescemos, caminhamos, porque isso não dá crescimento, isso empurra para baixo, porque muita gente tem problema com crescimento intelectual, crescimento físico, não é? Por causa de pressões, por causa da obra do inferno na cabeça, batendo na cabeça, dizendo, você não vai crescer, você não vai crescer, você não vai crescer. Então nós tomamos por muito tempo, nós que eu falo, a igreja tomou por muito tempo isso, esse pensamento religioso, esquecendo dessa ação de preservação de Deus e acreditando que Deus estava nos chicoteando a igreja para exemplificar o mundo, Deus colocando doença na igreja para salvar alguém, Deus colocando alguém no hospital para salvar alguém, Deus tirando o emprego, deixando uma família passar necessidade dentro da igreja para salvar alguém, e assim por diante. E esse pensamento religioso de não autocomiseração, que autocomiseração é algo que eu faço comigo mesmo, mas algo que alguém está fazendo comigo mesmo significa que eu sou escravo de um sistema que eu não consigo sair de dentro dele. E a Bíblia diz que Deus, Cristo, nos chamou para a liberdade. Quer dizer, ele te resgata para a liberdade, mas é uma liberdade proposta que não é recebida porque o entendimento está misturado e quebrado. Então as pessoas continuam oprimidas dentro da igreja. As pessoas continuam dentro da igreja sem nenhum vislumbre de liberdade. Eu estava comentando ontem, a gente está sempre conversando sobre essas coisas, e às vezes eu fico bravo, às vezes a gente fala que a vontade é de abrir a cabeça das pessoas para colocar umas 2 Bíblias, sei lá, umas 2 ou 3, umas 3 traduções diferentes, uma nova tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil entender, uma mais antiga, uma RC, e uma intermediária, para que de repente a pessoa ficar procurando na cabeça, ela ir numa das 3 Bíblias e abrir as traduções, para ela entender isso, porque a gente comentou outro dia sobre... Não, ontem eu disse, Henrique, eu me preocupo no meu coração, porque parece que tem pessoas que estão dentro da igreja e vão viver para sempre dentro da igreja e não há nenhuma mudança. Não há nenhuma alteração no seu caráter, na sua forma de pensar, na sua mente, porque a manutenção, a transformação da mente, ela vai produzir transformação de caráter, transformação de comportamentos externos, tudo acontece por meio de uma transformação mental. Mas as pessoas parece que não mudam. Mas por que elas não mudam? Porque elas continuam permitindo essa mesclagem, não há uma entrega total, uma rendição total ao propósito de Deus. O único pensamento, Deus tem um só pensamento, resgatar, trazer o homem de volta para si. Resumindo o Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso aí, pronto. Pega a palavra pereça, e aí agora disseca ela, como se disseca uma rã, né? Abre, tira o couro, abre tudo, abre as perninhas, descobre os ossos, detalha, para que todo aquele que nele crê não
pereça, tem a questão do perecer partindo do espiritual, do inferno, não vá para o inferno, mas tem a questão do perecer neste mundo, gente, que foi uma imputação, um acréscimo à desobediência de Adão. Se o sofrimento, a morte, as doenças, as misérias, a destruição de família e toda essa gama de males se projetou na terra por meio da desobediência, como você agora entra na obediência e continua vivendo nessa mesclagem? Pensa aí. Agora eu faço parte da obediência. A Bíblia diz assim, que assim como por um ato de desobediência, todo mundo se tornou desobediente. Eu estou resumindo, falando com as minhas palavras para você entender. Da mesma forma, por um único ato de justiça, todo aquele que crê nele se torna justo. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que acontece? É porque as pessoas elas continuam tentando, na sua força, elas continuam tentando promover a sua autojustiça. Sabe o que é legal, gente? Ou é estranho, é esquisito? Porque eu não vou me recordar agora onde está escrito, mas eu sei que está escrito lá em Deuteronômio, porque foi no final, quando a segunda geração estava recebendo as instruções de Moisés. Deus dá um cântico para Moisés. Deus dá um cântico para Moisés. É que eu estou lembrando, estou passando aqui na cabeça o capítulo. E manda escrever no livro. E ele diz assim, agora pegue todo esse livro, dessa lei, e coloque do lado da arca. Esse livro, que era o livro da lei, né? Deus escreve primeiro os mandamentos nas tábuas de pedras, e coloca, esses 10 mandamentos estão dentro da arca. Mas os livros da lei, que é escrito por Moisés, que era a justiça de Deus para todos, ou seja, o julgamento de Deus para quem cometesse qualquer delito. Coloca do lado da arca. E aquele livro fica lá. Quando Jesus vem promove através de si mesmo a salvação, te substituindo você na morte. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, não precisa colocar aqui não, Henrique, e precisa, põe para mim, por favor. 2 Coríntios 5, 21, precisa. Diz assim, olha, ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado para que nele você fosse feito justiça de Deus. Presta atenção. Aquele livro que estava do lado da arca era o que manifestava a justiça de Deus para a humanidade, para o povo. Quando Jesus se cumpre a lei, quando Jesus cumpre a lei, ele se manifesta, era para ele que a lei apontava. Então, a Bíblia diz assim que o fim da lei é Cristo. O propósito, o objetivo dela era apontar para Jesus. Então aquele livro deixa de existir do lado. Aí Jesus vem, cumpre todo o propósito. Agora ele sobe e se assenta ao lado de Deus. Se assenta à direita de Deus. Em que lugar? No lugar que estava aquele livro. Agora, cada um de nós, João 14, põe aí para mim, por favor. João 14, verso 1. Presta atenção ali, comigo, rapidinho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Crede no que Deus disse e quer fazer, e está fazendo. E crede em mim, que é por meio de mim que ele está fazendo. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar. Jesus está falando esse discurso aí algumas horas antes da cruz. Na verdade, um dia antes, mas algumas horas antes de iniciar o processo. Vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for
e preparar lugar. Do que Jesus está falando? Ele vai subir depois da morte. Nós temos esse relato lá no Evangelho de João, no Evangelho de João, lá nos capítulos 20, onde Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos, para duas mulheres, e quando elas se aproximam deles, não toque em mim, fique por aí ainda, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai de conta para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus vai e vai voltar. Ele vai, prepara tudo. Porque aquilo que os sacerdotes cumpriam uma vez por ano, o sumo sacerdote que entrava lá e colocava, espargia o sangue sobre o propiciatório, que a gente tem tratado nas casas aí nas células, não é? Aquele passo a passo lá de Êxodo 25, 17 em diante, a Arca da Aliança, todo aquele desenrolar que nós iniciamos lá atrás. Aquilo que o sumo sacerdote colocava o sangue no propiciatório, oferta pelo povo uma vez por ano, para a justificação. Jesus fez isso lá em cima. Ele sobe agora e apresenta o sangue. Cumpriu-se. Aí apresentou. A Bíblia diz que Deus viu o sacrifício do seu servo e ficou satisfeito, resolveu, está resolvido, está resolvido. Aí Jesus agora volta e aparece para os discípulos. Fica um tempo instruindo os discípulos a respeito do reino, a respeito da igreja, a respeito do corpo. Instrui os discípulos e diz, agora aguardem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E o poder, o revestimento que é o Espírito Santo que virá sobre vocês, ele vai ensinar vocês as coisas que eu vos disse, ele vai revelar a minha pessoa para vocês, porque ele vai falar a respeito de mim e ele vai falar as coisas que hão de vir para vocês. Presta atenção. Aí Jesus se assenta na direita. Filipenses 2,6 diz assim, Efésios capítulo de número 2, abre aí, põe para mim, Henrique, eu preciso disso aí rapidinho, senão vou... Efésios capítulo 2, verso número 6. Presta atenção, olha aqui, gente, olha aqui na tradução. Henrique, volta o verso de número... Volta para mim pegar um pouco do contexto. Estavam mortos, defuntos, miseráveis, desgraçados. Isso aí. É o que a gente era. É o que você era. Não tem mérito nenhum. Não importa o que você tenha pensado que fez de bom. Pastor, eu não fazia nada errado. Eu amava a mamãe. Amava papai, não mentia. Tem nada a ver. Você era uma pinima. Na Bahia, pinima é ruim, miserável. Cego e nu, tudo numa palavra só, para a pessoa não entender mesmo e dar risada. Mas diz assim, ele vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Pode seguir. Nos quais vocês andaram antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção, ele está falando de filho, ele diz, esse espírito que antes vocês viviam, agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, antigamente vocês eram filhos da desobediência. Então ele fala de uma filiação, de uma mudança de paternidade. Não é quando ele diz que nós fomos transportados, pode seguir o verso 3, entre os quais também nós andamos antigamente, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele diz assim, você praticava todas essas vontades, você se inclinava para as coisas da carne, por quê? Porque por natureza não tinha como fazer certo, você não tinha como acertar, por mais que fizesse certo, por isso que eu digo não tem mérito, porque é na questão de natureza, gente, por natureza não tem mérito. Ser uma questão de natureza, só alguém que pode mudar a natureza pode ter algum mérito, por isso que ele tem todo o mérito. Aleluia! Diga graças a Deus comigo, com o Henrique também, para não ficar só ele, bichinho lá. Entre os quais vocês também andaram antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, dá uma olhada, segundo as inclinações, e fazendo e cumprindo essas inclinações. Por quê? Porque por natureza eram filhos da ira, como também todos os outros. Verso 4,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essa palavra misericórdia é uma palavra hebraica lá, é Hesed, eu acho que fala, Hesed. O Gui que fala o hebraico muito, né? Muito bem. Hesed, que misericórdia, é Deus não atribuir a você o que você merecia. Estão entendendo? É Deus não atribui. Preste atenção, gente. Falando de Deus, se você for infiel, todavia Deus não pode ser infiel. Não pode, uma dupla afirmação. Não pode de jeito nenhum. Se ele disse que não atribuiu a você o que você merecia, você deveria dar um salto, rolar no chão e dizer aleluia. Porque você entenderia o que você e eu merecíamos. O inferno era pequeno para a gente. Café pequeno. Porque você errar contra alguém que erra contra você, tem lá, dizem por aí que ladrão que rouba ladrão, né? 100 anos de perdão. Na verdade, no máximo, seria elas por elas. A troca de figurinhas. Levou 6, tirei 6 dele. Valeu, está na média. Mas o pó e a cinza, o resultado do alimento da minhoca, errando contra o Criador justo e perfeito. O que é que merecia? Então, ele sendo rico em misericórdia, quando fala misericórdia, quando diz que ele não te atribui o que você merece, tem que saltar. Jesus fala para uma mulher, né, para Simão, lá a respeito de uma prostituta que entrou na casa de Simão e ungiu os pés de Jesus e chorava e secava com os cabelos. Jesus disse, olha, vou falar uma coisa para você, quem muito é perdoado, a quem muito é perdoado, ama muito. Quem compreende que era pó e cinza, lixo, porcaria, zero à esquerda, e é aceito por um justo, essa pessoa vai ser grata para sempre. Mas quem acha que não era tão erradinho assim, quem acha que era, eu não fazia tanto erro, né? Eu não errava tanto. Ele disse, esse vai amar pouco, ou vai ser pouco grato. Eu já vi gente dizer assim, sabe, gente? Gente, eu não fui para a igreja porque eu estava mal, não. É miserável. E meu coração até dispara, gente. Hoje, quando a pessoa fala isso, eu fico, aqui um negócio assim estranho, eu digo, meu Deus, fico com raiva. Eu não fui para a igreja que eu estava mal, não. Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. A ação da misericórdia de Deus é por causa do grande amor com que Ele te ama. Te ama, olha só, ama a você, que ainda pisa na bola pra caramba, na mesma intensidade e proporção que Ele ama a Jesus, que não achou nenhum pecado nele. Meu Deus! Gente, não queira entender, só receba isso. Você só diga para mim, por favor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse amor. Que a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Você nunca vai esgotar. Não vai esgotar. De jeito, sabe barba? Quanto mais tira, mais cresce. É isso aí. Quando eu era moleque, tinha uns, 7, 8 anos, eu queria ser barbudo. Já queria. Achava legal a barba. Aí um dia meu pai tinha aquelas navalhas que abrem. E o pessoal disse, se você tirar a barba, né?
mesmo os pelinhos, cresce barba. Aí eu peguei escondido aquela navalha, subi num banquinho, aqueles banquinhos pequenos para alcançar o espelho, e estou lá tentando tirar a barba. Aí minha mãe bateu na porta, entrou e eu assustado, ela não viu, mas ela entrou na sala lá e eu assustado, deu um... Até hoje eu tenho um corte aqui debaixo do queixo, porque eu estava tentando fazer a barba crescer. Mas a verdade é que se você tirar, raspar, vai crescendo. Então vocês aí que tá com inveja... Ô Vlad, eu tô raspando. Comecei. Deveria ser, né? É verdade, velho. Deveria ser. Mas não dá para esgotar o amor dele. Não dá para esgotar a misericórdia dele. Você jamais vai esgotar. Jamais. Presta atenção. Jamais. Porque ele é rico em misericórdia. Quando nós falamos da riqueza de um homem, nós falamos de... É uma matemática que pode ter um fim. É uma matemática que é definida por um determinado número. Quando nós falamos da riqueza de Deus, é uma matemática indefinida. O fim dessa matemática vai ser uma dízima periódica. Não tem fim. É essa riqueza em misericórdia que ele possui. Ele jamais vai se esgotar com você. Você jamais esgotará Deus de sua graça e misericórdia por você. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Onde é que Jesus está sentado? Fale comigo, Jesus está sentado à direita do Pai. Isso aí. Juntamente com Cristo. Portanto, é deliberadamente, segundo o beneplácito, o próprio conselho dele, segundo a perfeita vontade dele, por causa do seu grande amor, ele te salvou. Sabe o que é legal? Que não existiu, não houve uma prévia avaliação de Deus para salvar, como se ele fizesse seleção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos. Agora, ele observa aquele que mais se move, sim, mas ele ama todos, os filhos. Estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, portanto, pela graça vocês são salvos. Presta atenção, gente, essa palavra sois, vocês são, pela graça, vocês são. Fale comigo, eu sou salvo. Entenda isso. Porque fala de uma existência. Por que fala de uma existência? Porque a sustentação desse ser é baseada em Jesus. A estrutura, o fundamento desse existir é Cristo. Ele é o fundamento. Nós acabamos de louvar aqui, de adorar. Cristo é o meu... Respirar, esqueceram, né? Ainda bem que eu não apontei para ninguém. Cristo é o meu. Verso 6. Agora presta atenção. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez. Gente, isso aí que é legal. Sabe por quê? Porque essa palavra nos fez é uma imposição. É uma imposição. É um exercício da autoridade de Deus. Estão entendendo isso? É um exercício da autoridade de Deus.
Sabe quando você pega uma criança e ela está sassaricando para um lado e para outro, e você está conversando e ela passa na frente toda hora, e ela entra na conversa, e o que? Aí você pega essa criancinha pelos dois bracinhos com muito carinho, bem levinho, bem com muito carinho, e vem aqui filhinho, senta aqui. Nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, você está assentado. Aquele livro que manifestava a justiça de Deus para quem transgredisse, não está mais lá. Jesus está naquele lugar e você está sentado em Cristo. Por isso que nele você foi feito justiça de Deus. O que Deus pretende com isso? Ou que Deus pretendia? Fazer com que por meio da sua vida, volte para mim agora, Efésios ainda, capítulo de número 1. É o capítulo 1, só para a gente fechar. Capítulo de número 1, o verso 4 a seguir. O verso 3, pode ser o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor é nosso Salvador, como consequência da possessão. Dono, é o nosso dono. E como consequência dessa propriedade, ele nos salva. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Eu gosto da tradução que nos abençoou. Alguém tem nos abençoou que está olhando a Bíblia? Não, mas é que já nos abençoou com toda sorte de bênção, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção, você já é abençoado. Por quê? Porque você está em Cristo. Verso 4, seguindo, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, não nos escolheu em nós, nos escolheu nele, não te escolheu em você mesmo, te escolheu nele. Por isso que a declaração de que Jesus disse, como o Senhor os ama, como me ama. Nos escolheu nele, predestinado é Jesus, predestinado é Cristo, ele está predestinado, ele foi predestinado, ele veio com um único propósito, ele cumpriu, ele foi criado para esse propósito. Predestinação é isso, ser criado para este propósito. Viveu e morreu por este propósito. Predestinados nele, agora você está nele. Então você recebeu essa predestinação em tua vida, porque você está nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu conselho, segundo o seu beneplácito, seu próprio conselho. O conselho que ele propusera nele mesmo, não em nós, nele mesmo. Sabe, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não pede o conselho de ninguém, mas de homem, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Esse homem vai funcionar assim, assim, segundo o conselho que ele propusera nele mesmo, o seu beneplácito, o beneplácito da sua vontade, verso 6, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, pode seguir? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo, presta atenção gente, que riqueza de informação, eu estou ficando nervoso, a riqueza de sua graça, o verso 8, olha qual é o propósito dele, o qual Deus derramou abundantemente de forma rica sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Pode seguir, Henrique. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Vai de fazer convergir em Jesus, convergir, gente, juntar tudo em um só. Tornar ele como o padrão, a referência. Ele olha para Jesus.
Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vai. Nele digo, no qual nós fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho, ou de novo, conforme a sua vontade. Não o nosso conselho, mas o conselho dele. Pode seguir, Henrique. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. A fim de sermos para louvor da sua glória. Presta atenção. Se há uma glória que Deus quer mostrar, é a glória que se manifesta através da minha e da sua vida. É por isso que é importante você receber isso. Por isso que é importante você andar como Ele pensa. Por isso que é importante você viver como alguém que é salvo, que é livre. Como alguém que é justiça de Deus. Por isso que é importante você se agarrar a Ele e viver em função da vida dEle. E dizer, cara, é isso aqui. Porque é um propósito. Verso 13. Em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, e tendo crido nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14, que é esse Espírito, é o penhor da tua herança, da nossa herança. É a primeira parte, é a garantia, é a certeza, é a convicção de Deus a respeito da propriedade que Ele adquiriu. Até o resgate da propriedade, em louvor e glória. Para você compreender esse propósito, esse fundamento de Deus, há um objetivo, há um alvo de Deus a ser alcançado. Jesus vem com um propósito e cumpre o propósito dele. Dentro desse propósito de Cristo há um alvo profundo e glorioso de Deus. É de que a igreja, caminhando nele, saiba para onde vai. Qual é o meu propósito agora? Qual é o objetivo da minha vida como justiça de Deus? É conhecer a Deus. Ele disse, se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. E saber que eu sou o Deus que promove misericórdia e justiça sobre a face da terra. Então, conhecer a Ele. Porque através do conhecimento dEle, você cada vez mais vai se tornando, ou seja, vai sendo tornado. Quando eu contemplo, Paulo diz aos Coríntios, ele diz assim, contemplando a imagem, a imagem dEle, como que por um espelho somos transformados na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Ou seja, se a Bíblia nos chama de justiça de Deus, isso significa que há um propósito final de Deus de realizar uma fundição entre Ele e a igreja. É isso que a Bíblia diz, que no final Deus será tudo em todos. Porque quando Deus se manifesta na antiga aliança para o povo, Ele foi chamado de Deus, justiça nossa. E agora a Bíblia, na nova aliança, nós somos chamados de, ou criados, gerados de novo e chamados de justiça de Deus. Há um propósito profundo. Deus não te chamou para viver individualmente para si mesmo. Deus não te chamou para te prender às riquezas dessa terra, embora Ele confere a você, porque a palavra preservação, cuidado, zelo para um fim, não é o fim em si mesmo, é para um fim glorioso, para que no final se funda as duas coisas. Ele e a igreja se mova como um só. Esse é o objetivo da oração de Jesus, era o objetivo de Cristo. E na oração ele diz assim, para que vocês sejam um, como nós somos um, que vocês vivam como um. E no final, vocês, todos nós, nos fundamos num só corpo, numa só unidade, e caminhemos, e como Henrique disse, usando as palavras dele ontem, quando nos movemos como unidade, nada neste universo, porque nós vamos estar reinando com Ele, diga graças a Deus, Romanos 5, acho que é 5,17, se não me falha a memória, nós reinaremos com Ele. Nada neste universo. O que você disser, Deus disse. O que você pensar, Deus pensou. Onde você pisar os pés, Deus pisou. Esse é o propósito de Deus. Viva dessa forma. Caminhe dessa forma.
a epístola aos Colossenses, como você, da forma que você recebeu a Jesus, pela fé, continue agora andando nele, dessa mesma forma. Você recebeu, ele veio habitar dentro de você, viva nele agora, pela fé. Então, pela fé, você está sentado em lugares celestiais, pela fé você é curado, pela fé você é preservado, pela fé você é próspero, pela fé você vive uma vida plena e abundante sobre a face da terra. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, gente. Pode levantar? Tem dia que dá vontade de pegar todos vocês e sentar particularmente, vem aqui, deixa eu falar isso para você. Sai você, entendeu? Entendi, pastor. Não entendeu não? Então senta aqui de novo. Vamos de novo. A Bíblia diz que quando Esdras leu a lei para o povo, que eles voltaram do cativeiro, o povo ficou cerca de 12 horas de pé, ouvindo a leitura da lei. Não é? E nós sabemos que, além da lei, eles trouxeram as anotações das crônicas. E aí, quando terminou de ler, o povo estava chorando, outros não. Então ele percebeu que muita gente não entendeu. O que é que ele fez? Estabeleceu pessoas. Pega aquele casal ali, vai com ele, pega aquele ali. Daí começa a nascer, então, a administração de grupos de estudo, para explicar até que todos entendessem. Por quê? Porque aquele era o único estilo de vida aceitável para eles. Então eles se dedicavam no ensino e no aprendizado, até que você compreenda, porque foi isso que Deus disse. Inculque na cabeça das crianças, coloca dentro do cérebro delas. É isso que ele disse. Então, de lá para cá, parece que tem... Aí nós vemos uma ideia, e nasce uma ideia do diaconato, né, de serviços, de serviço, pessoas que serviam, que no final acabou não só não fazendo isso, mas fazendo várias outras coisas. Mas ali o povo separava as famílias, separaram e vamos explicar. Você não entendeu? O que você não entendeu aqui? Eu quero te explicar. Vou te explicar até que você entenda, porque é o único estilo de vida aceitável. Isso é muito importante, quando você determina em seu coração que o único estilo de vida aceitável na minha vida é o estilo que Deus traçou para mim. E outro não vou aceitar. Se ele tentar interferir na minha vida, ele vai ser um intruso. E eu vou trabalhar contra ele. É um intruso. Vou trabalhar contra ele. Vou me alimentar da verdade. A Bíblia diz, habita na terra, alimenta-te da verdade e faça o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade e faça o bem. Até que esse intruso vá embora. Aqui não, filho, você não vai comer aqui. Porque quando eu confesso mal, eu alimento mal. Você não vai comer na minha casa, você não vai dormir na minha casa. Porque quando eu deitar, eu vou dizer, deito porque o Senhor me dá descanso. Você não vai ter repouso na minha casa, porque eu vou dizer, a minha casa é uma extensão do reino, o reino de Deus, a autoridade aqui é de Deus, a minha vida é de Deus. Vai ser o intuito. Gente, a pior coisa é você ser um indesejado, a pior coisa é você estar num lugar onde a pessoa não se importa com você. Se eu me assentar na mesa com os amigos, eles começarem a conversar e me deixar de lado, eu de fininho saio, já percebi. Saio de fininho e vou embora. A grande questão é que, às vezes, a gente está sabendo que não é aquilo que Deus pensa a nosso respeito, não é aquilo que Deus quer para a gente, mas a gente acaba alimentando isso, dando comida, falando, ai, minha dor, ai, não vai dar certo, ai, eu não consigo, ai, quão miserável que eu sou, ai, eu sou pecador, ai, eu sou isso. Para de dar comida ao diabo, ao pensamento errado, à fajutice que ainda tem uma participação na carne. Alimenta-te da verdade.
Aqui eu sou justiça, sou perdoado em Cristo Jesus, Ele é rico em misericórdia, Ele me perdoou, por isso que eu amo, porque Ele já me amou primeiro, eu sou amado pelo meu Pai, eu não sou alguém sozinho, eu não sou uma mal amada, eu não sou um mal amado, para com isso, você não é mal amado e você não é mal amado, porque o amor, o maior amor de todos, te ama, o amor te ama, deu a vida por você. Jesus diz, pode até ser que algum amigo dê a vida por outro. Pode até ser. Então saiba que Ele deu a vida por você. Isso é um amor maluco, né? Meu Deus. Somos amados demais. Pai, muito obrigado. Essa manhã é toda tua, o dia, a semana, para que o Senhor continue nos ajudando a desenvolver essa salvação, com temor e tremor nesses dias que nós estamos vivendo. Eu te agradeço por trazer para a gente a Tua palavra, por encher os nossos corações, pelos Teus filhos que estão aqui. Termos esse tempo para compartilharmos as riquezas do alto. Obrigado, obrigado. Que o Teu Espírito Santo possa continuar nos iluminando, nos instruindo, nos inserindo nessa realidade, Pai, de que estamos assentados em lugares celestiais, de que não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos rudimentos desse mundo, desse sistema, quer seja religioso ou tradicional. Não, nós estamos em Cristo Jesus, Ele é a nossa base, a nossa fonte, a cabeça do corpo que nós fazemos parte, é nele, tudo é por meio dele. Portanto, é nele que nós vivemos e nos movemos. É nele, Pai. Nós andamos e continuaremos andando de acordo com esse princípio de fé. Eu abençoo os meus irmãos, a tua igreja, para que eles voltem para casa curados, renovados, respondidos, esclarecidos, iluminados e vitoriosos. Para a tua glória, aplauda Jesus.